Gente, então eu estou aqui de volta, tá? Para dar sequência, como eu disse, ia desligar, separar o transmissor da web, para que a gente possa, porque eu possa gravar esse trabalho, porque assim, gente, ó, se eu manter as músicas tocando, qual é o problema? O problema é que quando eu for postar, para você que está me escutando agora não tem problema nenhum, mas quando eu for postar, se eu for postar o trabalho, eu pretendo postar esse trabalho de hoje, essa noite já vai ser gravado, quando eu posto, os direitos autorais retiram, tá? Eles retiram por causa das músicas, tá bom? Então a forma que a gente criou aqui é colocar isso aí, ó. Tá? Então, para não ficar uma conversa muito seca aí, ó, a gente resolveu colocar músicas que a gente tocou aqui em bares, às vezes no fundo da minha garagem, algumas coisas em festas que a gente gravou aí, pelo menos para ter uma música de fundo aí para quem gosta de repente manter uma música tocando, tá aí, tá bom? Então é só, não tem nada de profissional no que vocês vão escutar a partir de agora, quando eu estiver falando aí. É tudo coisa que foi gravada aí, alguma coisa na minha garagem, alguma coisa em festas que a gente foi, tá bom? Então não repare se o pessoal desafinar e cantar errado, que a intenção aqui não é essa. O que eu havia combinado com vocês ali no último bloco nós falarmos a respeito de Exu e demônios da Goécia. Muitas pessoas ainda na dúvida o que tem uma coisa a ver com outra e se existe alguma coisa a ver com outra, que também tem essa. Não é só achar que tem, talvez não tenha, e é isso que nós vamos conversar hoje. Tá? Mas uma das coisas principais que nós temos que ter quando a pessoa diz que trabalha com Goécia, que nem eu trabalho, até não trabalho tanto mais, não sigo tanto isso, tá? Mas é que numa época eu trabalhei muito com isso. Depois, quando eu vi as complicações que eram algumas coisas da Goécia, eu separei, eu peguei algumas divindades da Goécia que eram mais fáceis de lidar e que era o que eu mais trabalhava para cultuar essas. E não cultuar todas, porque não tem como cultuar 72, tá? Lembrando que existem, para quem não sabe, 2 listas de demônios da Goécia. As pessoas conhecem, é mais difundida aí, a lista que está na chave menor de Salomão, que tem 72. Mas tem lista com 69 e tem lista com 70, tá? Existe uma outra lista de demônios também muito famosa, que é do Papa Gregório, conhecido como Grimório de Gregório, tá? Existe também uma outra lista. Mas existem alguns nomes de demônios que você não vai encontrar em lista nenhuma, tá? E é desses que nós vamos falar. Você, por exemplo, não vai associar Lúcifer, o nome de Lúcifer, a um demônio da Goécia. Primeiro, porque Lúcifer nem existe, tá? Ele está associado a um outro nome. Por quê? Porque Lúcifer, um trabalho que eu venho fazendo há algum tempo, provar para vocês que Lúcifer não existe, por isso ele não está naquela lista. Você pode procurar nas listas, Lúcifer não está lá, porque Lúcifer não é um demônio, porque Lúcifer não é um ser pessoal, ele não é uma persona, não existe uma personalidade de Lúcifer. Lúcifer é uma tradução, né? Nós já falamos muito sobre isso. Então por isso você não encontra ele nas listas, porque as pessoas dizem, bruxo, o sujeito lá diz que trabalha com Goécia e ele tem Lúcifer na parede. Eu também tenho Lúcifer na parede. E eles que cultuam Lúcifer, eu também cultuo Lúcifer. Mas eles que trabalham só com Goécia, eu não achei o nome de Lúcifer nas listas da Goécia. Não, com certeza você não vai encontrar, tá? Outro nome que você não vai encontrar, por exemplo, quando fazem associações, quando as pessoas fazem aquela associação de um demônio, dos demônios da Goécia
com os Exus, você vai encontrar que tranca-rua é Tarximanche ou Tarximanche. É isso que você vai encontrar. Só que existe um problema, esse nome você não encontra em lista nenhuma. Né? Qual é a lista que você tem de demônios aí que você encontra Tarximanche ou Tarximanche? Nenhuma. Se alguém souber de alguma lista dessas, tá? Mas não adianta pegar um blog lá que o cara criou uma lista. Não. Ele tem que estar lá naquela lista lá e procurar bem mais antigo, pegar em livros e achar esse nome numa lista. Não tem, tá? Não tem, você não vai encontrar. Existem alguns livros, e aí os livros que aparecem esse nome são livros dedicados à linha de Exu. Porque muito provável, quando se fala em nome cabalístico dos Exus, são os nomes com que eles se apresentavam aqui algumas vezes. Nem todos se apresentam com esse nome, porque nem todos são dessa esfera. Tá? Você pode trabalhar com um tranca-rua e você dizer para ele, o senhor é Tarximanche, e ele dizer não. Isso não quer dizer que ele não seja um tranca-rua, só quer dizer que ele não trabalha neste lado. O mundo espiritual, eu sempre digo, ele é um só, tá? Ele é um só, mas existem várias esferas de trabalho. Lembra da história dos 7 céus, 7 para cima, 7 para baixo? Que algumas entidades vão 5 para cima e 5 para baixo? Lembram dessa história? Então, existem em cada esfera dessas, existe seres que ali habitam naquela região. E de uma dessas regiões, gente, isso é coisas que a gente estuda, tá? Não existe dizer, mas tu tem como comprovar isso, bruxo? Não, eu não tenho como comprovar isso e ninguém tem como comprovar, mas também ninguém pode desmentir, tá bom? Entendeu? Ninguém pode dizer não é assim. Pode-se dizer que pode ser assim, você pode acreditar ou não. Entendeu? Existe essa diferença. Você pode acreditar nisso ou não. Mas a verdade é que existem essas esferas e quanto a isso todos concordam, todos que estudam a espiritualidade concordam com isso. E que dentro de cada esfera dessas existem entidades que trabalham, tá? Que vivem naquela esfera ali. Então, é muito provável, gente, que esse Tarximanche seja uma entidade dessas e que se apresentou em uma casa veio incorporar numa casa dessas, ele não, tá? Não como demônio, sim como entidade, e se apresentou com esse nome, porque provavelmente trazia uma mensagem desta divindade, tá? O que incorpora é a entidade. O que nós estamos falando, quando nós falamos em demônios, estamos falando em divindades. Tá? As divindades, normalmente, por que normalmente, bruxo? Não é todas. Não é todas, porque algumas nós não temos comprovações de que existia adoração no passado. Quando eu falo divindades, eu falo daquelas que eram deuses no passado, eram considerados deuses por algum povo da antiguidade. Eles eram deuses e de repente se tornaram demônios. Mas por que eles viraram demônios? Não, eles foram denominados assim. A igreja colocou como se eles fossem demônios, mas para alguns povos eles eram deuses. Baal é o maior exemplo disso, né? Baal existiam vários Baais existiam. E eu poderia até combinar uma noite aqui para a gente falar só sobre Baal, porque Baal eram muitos. O mais famoso deles virou Beelzebub, tá? O mais famoso deles virou Beelzebub. Mas existiam muitos. Poderia fazer uma lista aí de uns, acho que uns 10, tá? Dos que eu conheço. Talvez existam mais, né, gente? Mas que eu conheço mais ou menos uns 10. Então, quando a gente fala da ligação entre Exus e demônios da Goécia, é simplesmente você pegar a lista. Eu posso até pegar uma lista aqui. Deixa eu abrir uma lista aqui. Pegar uma lista, por exemplo, que Exu Rei é Astarote. Vou colocar assim, Exu Rei é Astarote. Exu 7 Cruzeiros
é Lúcifer, na maioria das listas, tá, gente? Aí você vai para Exu 7 da Lira, ele também é Lúcifer. Opa, como assim? Exu Rei 7 Cruzeiros é Lúcifer e depois Exu 7 da Lira também é Lúcifer. Então você veja que essa lista, as listas que estão por aí, elas estão meio complicadas. Porque se você tá ligado, se você fosse, tá? Se o Exu fosse um demônio, como algumas pessoas acreditam, ou que este nome é o nome cabalístico daquele Exu, o nome seria somente dele. Exu Rei das 7 Encruzilhadas e Astarote, pronto, e está definido, ele é Astarote, e acabou o assunto. Exu Rei dos 7 Cruzeiros é Lúcifer e pronto, está acabado. Exu 7 da Lira teria que ter outro nome, mas ele não tem. Por quê? Porque acredita-se que estes Exus, quando se apresentam e que vêm com este nome, eles vêm em nome desta suposta divindade. Vamos colocar suposta divindade porque alguns foram adorados e outros não. Existe uma divindade com o nome de... não é exatamente Lúcifer, é Lucifer, tá? Que é uma divindade que foi adorada... Era um deus do povo... me faltou o nome dele aqui agora. Do povo... não lembro. Se eu lembrar... Senão depois vocês dão uma procurada na internet, Lucifer, tá? Era um deus de uma... Não era cananeu. Eu agora não recordo. Faz muito tempo que não falo sobre esse tipo de assunto. Então eu teria que dar uma olhada. Mas foi um deus, tá? Numa região do mundo aí, que eu não recordo quem eram os adoradores, o povo que adorava ele, existia um deus com o nome de Lucifer. Tá? E provavelmente, quando se faz a adoração, quando as pessoas colocam, porque a religião é aquele negócio, pega um pouco daqui, um pouco dali, não tinha nada escrito, tá? Era tudo. Eu contava uma história, o senhor contava outra, você contava outra, cada um contava uma história, e juntaram tudo e foram formando as ideias, porque por associação, essa foi a forma. Por isso que Lúcifer aparece para alguns como um deus. Provavelmente por causa desse Deus, que daqui a pouco eu vou lembrar qual era o povo que adorava ele, tá? Existia uma adoração a um Deus com esse nome. Então muito provável que quando se criou a ideia de Lúcifer tenha sido associada a isso, tá? Mas ele, por exemplo, não está na lista dos demônios da Goécia, tá? Eu posso abrir uma lista dos demônios da Goécia, você não vai encontrar Lúcifer. Não tem Lúcifer, tá? E Baal você vai encontrar, Belial você vai encontrar. E esses demônios, você vai encontrar alguns desses demônios associados a Exus e outros não. Tá? A verdade é que, por exemplo, o Exu que se associa a Beelzebu, que é o mesmo Baal, que a gente sabe que é o mesmo Baal, ele está associado nas listas de demônios, existem dois. Existe Beelzebu e existe Baal. Vejam como é confuso isso, tá? Mas a grande realidade, a conclusão que a gente chega, é que a lista de Exus que chega de nomes cabalísticos de Exu que chega para nós, não tem nada a ver com a lista de demônios da Goécia. Em casas que lidam com Goécia, normalmente, não lidam com Exu, tá? Porque são casas de alta magia. Mas eles não usam o Exu? Sim, eles usam. Alguns usam. Existem alguns religiosos aí bem conhecidos, que trabalham com Goécia e que sabem da importância do Exu e que usam o Exu como... Agora eu vou usar uma palavra que talvez vai assustar. Usam o Exu como querubim. Tá? Complicado? Por que usa o Exu como querubim? Bom, gente,
Lembra da passagem? Eu vou citar uma passagenzinha bíblica. Sabe a história do querubim ungido? Tu eras o querubim ungido? Até que um dia foi achado iniquidade em ti. Lembra dessa passagem? É de Ezequiel. É capítulo 28, não lembro o versículo. O que é o querubim ungido? Tá, vamos falar o que é o querubim, para a gente entender por que eu disse que eles usam como querubim. Eu também uso o Exu como querubim. Porque o querubim está associado a Hermes. Hermes é o mensageiro. Hermes era o mensageiro. Por isso que ele está... Por que está ligado? Por que Hermes é o mensageiro? O Hermes é o mensageiro. Lembra dessas histórias? Dessas mitologias mais antigas? Porque era um ser alado. Ele voava, então ele levava as mensagens, trazia as mensagens. Então ele é um mensageiro. Quando se criou a ideia... Muita gente tem a ideia de que anjo tem asa. O que tem asa é querubim. Anjo não tem asa. Tá? Anjo não tem asa. O que tem asa é querubim. E querubim é o mensageiro. Quando existe aquela passagem de Ezequiel, que Ezequiel recebe a mensagem para levar para o rei de Tiro, que é ali que usam muito para dar comprovação de anjos caídos, da ideia de Lúcifer, tudo vem dali. Quando ele dá aquela demonstração que Ezequiel descreve ali: tu eras o querubim ungido até que foi achado iniquidade em ti. As pessoas dizem: mas ele era um anjo. Não, querubim não é anjo. Querubim não é anjo. Ele está se referindo ali ao rei de Tiro, porque ele era o mensageiro de Deus. Os reis eram os mensageiros de Deus nesta época, junto com os profetas. A palavra do rei valia tanto quanto a palavra de Deus. Ele era o querubim ungido. Como é que um querubim vai ser ungido? Porque a unção é feita por um profeta. Sempre a unção é feita por um profeta. Até hoje nas igrejas os pastores ungem as pessoas, porque é feito por um profeta, é feito por um sacerdote. O sacerdote é que vai ungir. Agora, você acredita que um ser humano vai ungir um anjo? Não tem lógica nenhuma. Tá? Então, querubim, primeiro, querubim não é anjo, é um ser alado, que é um mensageiro de Deus. Na colocação que é cristã, quando eu falo que o Exu é o querubim, por quê? Porque ele é um mensageiro entre nós aqui encarnados, e os supostos demônios, ou quem prefere usar assim, que são essas divindades que a gente cultua. O Lúcifer, que alguns já sabem de quem se trata. Beelzebub, Astarote, Celulat, não importa. O Exu é o querubim que faz essa transição, leva essas mensagens e traz as mensagens, tá? Então, muita gente que trabalha com Goécia sabe da importância do Exu e usa o Exu como querubim. Por isso é normal você ver em algumas casas de alta magia altares com Exu, ou Exu guardadinho num canto lá, tá? Quase não é usado, é usado muito pouco, mas é usado como querubim, como mensageiro. Para abertura de portais, por exemplo, cada demônio desses tipos de demônios, existem rituais que você vai riscar selos assim para poder fazer a comunicação. E você também pode fazer através do Exu. Tá? Porque demônio nenhum, seja ele da Goécia, seja ele de qual lista você tenha tirado, seja de qual espaço, de qual esfera você tenha essa adoração, você tem que entender o seguinte: esse demônio não vai se manifestar. Não da forma que as pessoas acreditam. Dessa forma não. Esses demônios, eles se manifestam de uma forma muito tranquila. Mas não são divindades primitivas? Sim, são entidades extremamente primitivas, por isso não incorporam. Elas não incorporam. Porque se uma divindade dessa chegasse a incorporar numa pessoa, provavelmente a pessoa saísse totalmente da casinha e nunca mais fosse a mesma. Tamanha é a energia dessas divindades. É o mesmo caso
que algumas pessoas que lidam com o orixá dizem, olha, quando a pessoa está manifestada com o orixá é uma fagulha da luz do orixá, não é a luz toda. Se fosse a luz toda, o ser humano não suportaria. E para quem lida desta forma como nós lidamos, é a mesma coisa. Tá? Não existe uma manifestação plena. Tá? A entidade não vai aparecer na tua frente. Algumas pessoas têm a sensação. A sensação é uma coisa. Vem vultos, isso sim, isso eu acredito. Eu nunca vi assim diretamente, tá? Até porque o tipo de visão que eu tenho é o que a gente chama de visão espiritual. Eu não tenho esse dom de enxergar, tá? Então eu sinto a presença e a mente que mostra que existe alguma coisa ali. É um tipo de mediunidade, é a mais comum. A mediunidade que eu tenho é a mais simples, é a mais comum que existe, tá? É a que quase todo mundo tem. Eu não sou um excelente médium, não sou um excelente médium, sei das minhas limitações. Se você conhece as suas limitações, consegue trabalhar melhor. E quando você começa a acreditar que tem todo o poder de mediunidade e consegue fazer tudo, e consegue ver tudo e esclarecer tudo, aí te perdeu, meu amigo. Tá? A primeira coisa para trabalhar com espiritualidade é conhecer as suas limitações. E isso ninguém ensina pra gente, a gente aprende na marra. Tomando porrada, errando, tomando a cabeça, perdendo uma coisa aqui, perdendo outra ali, se enrolando todo na vida, que a gente aprende quais são as limitações da gente. Então por isso que leva muitos anos para você se preparar, principalmente para quem lida com Goécia. Pô, com Goécia eu tomei bufetada pela cara aos montes, tá? Até aprender a separar quais as divindades eu conseguia trabalhar e com quais aquelas que eu não tinha condição nenhuma, porque eu não tive domínio sobre elas. Tá? E não que estas outras que eu trabalho, que eu tenha domínio sobre elas, não, isso seria um absurdo, tá? Mas com essas eu consigo negociar, com essas eu consigo trabalhar. Eu aprendi o que elas gostam, né? De tanto fazer, faz uma coisa, não dá certo, faz outra, não dá certo, acertou, faz de novo, olha, é isso aqui mesmo, então tá, e a partir daí você começa a trabalhar. Mas como tu descobriu isso, bruxo? Através do querubim. Através do querubim. É o querubim que me traz a mensagem. É o Exu que me guia. Ele diz, olha, faça assim, faça assado, faça de tal forma. Onde é que eu errei, Exu? Eu errou assim. Para isso é necessário que você tenha uma pessoa, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, uma pessoa de muita confiança e que seja detalhista, a não ser que o Exu que você confia não seja o seu. Porque se o Exu que você confia é o seu, quando ele se manifesta, você precisa que a pessoa que está com ele ali consiga entender bem o que ele está querendo dizer. Porque normalmente Exu não é direto. Exu não é totalmente direto. Ele não chega e diz assim, ó, tu risca aqui, tu faz assim. Não, ele não fala assim. A maioria deles não. Ele vai dizer da forma que ele enxerga, da forma que ele vê. Até porque a época dele era outra, né? E quando a não ser aqueles caras que tem gente por aí que tem Exu que anda de carro. Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eu não quero sair muito do assunto. Então, a princípio, nós temos que as listas de Exu, de nomes cabalísticos de Exu, nada tem a ver com as listas de demônios da Goécia, nem com uma, nem com outra. Faça uma pesquisa, pegue cada nome, pegue uma lista de Exu na internet aí, ou num livro antigo, e comece a consultar aqueles nomes. Você vai ver que alguns você vai encontrar, outros você não vai encontrar. E quando encontrar, tem que saber de onde saiu. E isso é o importante, porque eu posso escrever, eu tenho um blog, eu posso escrever lá uma história, botar um nome de um demônio lá, fazer uma lista e botar aquele nome do demônio que eu criei. Aí quando você faz a pesquisa, mas será que esse demônio existe? Eu vou consultar. Só que você não achou através de mim, uma outra pessoa falou, você vai consultar. Não, mas existe sim, o Bruxo Mago Negro escreveu lá sobre esse demônio, mas você não sabe se aquela pessoa não buscou de lá. E aí ela copiou a minha matéria e postou no blog dela, e um outro cara postou no blog. Quando você vê, a internet está cheia dessa informação que eu criei.
Tá me entendendo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando fizer a pesquisa, tem que pesquisar da onde saiu. Onde é que aparece pela primeira vez esse nome? Quem escreveu? Que época que essa pessoa escreveu? O que essa pessoa era? Eu sempre digo, se dá muita credibilidade, se dá maior, não é muito, se dá mais credibilidade, tá? Não é muita credibilidade, porque credibilidade não se deve dar praticamente a ninguém, a gente não deve dar total credibilidade a ninguém, a gente deve sempre acreditar desconfiando, tá? E é a única forma de se aprender assim. A pessoa diz uma coisa, vamos pesquisar, vamos ver se o que ela está dizendo, onde é que ela tirou. Os maiores magos, os maiores bruxos da história que são considerados bruxos ou são considerados magos, normalmente, aqueles que tiveram destaque, que escreveram alguma coisa e que foram levados a sério, estavam ligados antes de serem intitulados pela história, porque muitos deles não se apresentavam desta forma, como bruxos ou como magos. Muitos deles, a história que separou eles lá como bruxos, como magos, como seja lá o que for. Eram abades da igreja, eram padres, estudantes para se tornar padre, viviam em mosteiros. A maioria dos grandes magos do passado tiveram essa mesma trajetória e tem todas as informações que eles têm tiradas, beberam de uma mesma fonte. Todos eles beberam de uma mesma fonte. Todos. Isto eu garanto a vocês, todos os grandes magos, grandes bruxos que escreveram, que deixaram um legado, todos eles que tiveram não aqueles que se intitularam, teve muita gente que se intitulou. E eu não vou citar nome, porque tem gente que é seguidor dessa gente. Teve gente que se intitulou, montou igreja. Tá? Mas os grandes que são... De 1900 para cá tem muito pouca gente. Tá? Os bons estão de 1900 para trás. É isso que você tem que ter para estudos. É para trás, é ali para trás que estão os bons, aqueles que eram base. Porque foi baseado naqueles ali que os outros se criaram. Só que os outros fizeram a mesma coisa que eu. Tá? Só que em nenhum livro deles eles disseram assim, olha, o que eu acredito é isso. Não, eles escreveram como se fosse aquilo e está acabado o assunto. Que é o que eu sempre digo, eu não posso dizer que aquilo que eu digo é o correto. Eu posso estar errado. Tá? A gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias a gente aprende algo novo. Todos os dias a gente lê alguma coisa, a gente recebe uma mensagem, alguma coisa. Então, todos os dias a gente está estudando. O que aconteceu nos meados de 1900, daí para frente, é que algumas pessoas colocaram a verdade delas, que é a verdade delas, como se aquilo fosse uma verdade absoluta que não tem o que discutir. Olha, é isso e está acabado o assunto. Tá bom, gente? Eu faço uma pausa aqui e volto daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta.